Meu querido, minha querida, que bom já te encontrar aqui nessa noite, que bom já te ver e podermos juntos voltar a estudar mais um capítulo daquilo que nós temos feito como estudo sequencial da Bíblia. Que bom que você se dedicou a estar aqui conosco para estudar mais um capítulo do livro de Reis, do primeiro livro de Reis com a gente. E veremos um pouquinho mais da história envolvida por trás desse momento, desse contexto e como que a gente pode aprender através de algumas lições tão especiais que Deus tem nos trazido no decorrer dos nossos estudos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 20. Nós vamos ler esse capítulo como todo hoje, então fique com a sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos ler todos os versículos, porque hoje é um relato histórico de algo que aconteceu, e hoje nós não vamos falar especificamente de Elias. Hoje nós vamos falar agora, esse capítulo 20 todo vai falar do rei Acabe. Vai mostrar como que ele lidou com uma situação e como que Deus foi bom para com a vida de Acabe. Você vai ver hoje como que a graça de Deus foi derramada sobre a vida de Acabe. E ele teve a oportunidade de se arrepender e de fazer diferente. Por isso, hoje nós veremos se ele saiu dessa situação arrependido ou orgulhoso, ou mais arrogante. Como que Acabe lidou com uma situação de dificuldade que surgiu diante dele, como que Deus o livrou de um problemaço e como que ele reagiu no final de tudo isso. Por isso, hoje, o capítulo 20 vai nos trazer a história de um conflito que Israel teve com outros povos, liderado por um rei chamado Ben-Hadad, e nós vamos aprender um pouquinho mais sobre como que aconteceu isso tudo a partir de agora. Quero convidar você, capítulo 20, nós vamos ler primeiro os 12 primeiros versículos deste capítulo, que diz assim: Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército. Estavam com ele 32 reis com seus cavalos e carros de guerra. Ele subiu, cercou Samaria e lutou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a sua prata e o seu ouro são meus, as suas mulheres e os seus melhores filhos também são meus. O rei de Israel respondeu: seja conforme a sua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou seu, e tudo o que eu tenho é seu. Os mensageiros voltaram a Acabe e disseram: assim diz Ben-Hadad, quando enviei mensageiros que dissessem: a sua prata, o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos são meus, era para que você os entregasse para mim. Se amanhã, a estas horas, eu tiver de enviar os meus servos até você, eles vasculharão o seu palácio, as casas dos seus oficiais, e meterão as mãos em tudo o que você tem de precioso e o levarão. Então, o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse: como vocês podem notar e ver, este homem procura o mal. Mandou exigir as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e eu não os neguei a ele. Todos os anciãos de todo o povo lhe disseram: não lhe dê ouvidos e não consinta. Então, Acabe disse aos mensageiros de Ben-Hadad: digam ao rei, meu senhor, farei tudo o que você pediu a este seu servo na primeira vez, porém, não posso fazer o que você está pedindo agora. E os mensageiros se foram, e deram esta resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo: que os deuses me castiguem, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu: digam ao rei Ben-Hadad, quem se veste para a batalha não deve se gabar como aquele que está se despindo depois da vitória. Ben-Hadad ouviu esta resposta, quando ele e os outros reis estavam bebendo nas tendas. Então, ele disse aos seus servos: preparem-se para atacar. E eles se prepararam para atacar a cidade. O que está acontecendo aqui, gente? Vamos lá.
Antes de chegar nesse momento, o que aconteceu antes? Vamos entender o contexto. O que Elias deu aquela palavra quando Elias surgiu diante de Acabe, e 3 anos e meio se passaram? O que aconteceu em 3 anos e meio? Não choveu. Um povo sem chuva, um povo estava enfraquecido. Era um povo que estava sem forças, porque não havia plantação direito, não havia gado direito, haviam perdido muitos animais. Eles estavam fracos. Estavam numa situação muito difícil, muito complicada naquele momento. Então não era apenas uma falta de chuva, não, uma falta de chuva que deixou um povo inteiro despedaçado, com fome. O que acontece? Ao norte de Israel, você lembra que Israel é meio que um mapa mais ou menos assim, ó, né, meio retangular aqui, de vertical, que a parte norte é Israel e a parte sul é Judá. Lembra disso, da divisão? A gente está falando do reino norte porque a gente está falando de Elias. Ao norte de Israel, ou seja, um pouco mais acima de Israel, está a Síria. E a Síria era governada por esse rei chamado Ben-Hadad. O que o rei Ben-Hadad entendeu? Cara, vou aproveitar essa situação, vou aproveitar que Israel está fraco e vou invadi-los para conquistar esse povo para mim. Junto dele, outros 32 reis de cidades menores se juntaram. Então, o Ben-Hadad, que era o rei principal, né, imagina a Síria, a cidade principal, e pequenas cidades ao redor que se submetiam a ele, 32 reis se juntaram a ele e falaram assim: nós estamos contigo, nós vamos invadir Israel com você. Então essa foi a ideia inicial. Quando Ben-Hadad cerca Israel, ele para num cerco diante de Israel e manda então um recado para o rei Acabe. E o recado era: eu quero que você me dê sua esposa, suas esposas, seus filhos, seus bens, por ouro e prata. Lembra que lá atrás, quando a gente falava de Davi, eu falei com vocês que quando um rei tinha as mulheres do outro rei, meio que ele estava pegando o povo para ele, o trono para ele. Então, basicamente, o que ele queria era tomar posse do trono de Acabe e tomar Israel para si, de uma forma pacífica. Então, ele tomaria as mulheres de Acabe para si, e ele teria, né, elas agora como suas esposas, logo ele seria dono de todo Israel. Então, o primeiro pedido que esse rei faz é esse. Cara, veja Acabe. Olha que rei, né? Que é firme, né? Que briga com Elias, né? Aí quando chega o cara assim, ele simplesmente vira e fala: tudo bem, tá bom, eu dou. Ele concordou, irmãos. Ele concordou em passar para as mãos desse rei tudo que ele tinha. E aí o Ben-Hadad percebeu que está fácil demais. Opa, eu estou pegando um cara aqui que está facinho, né? Vou ir mais além. Por quê? Porque Acabe sequer pensou em pedir socorro aos profetas de Deus que estavam no seu meio, no meio do seu povo. Ele simplesmente se rendeu. Sabe, queridos, uma coisa que eu já aprendo aqui de imediato é que às vezes nós agimos assim. Diante de uma dificuldade da vida, ou diante de um problema que surge diante de nós, ao invés de nos voltarmos a Deus, nos submetermos e nos rendermos a Ele, pedindo socorro, a gente tenta resolver do nosso jeito, ou a gente se rende e sofre mais ainda. A gente meio que olha para o problema e fala assim: e agora? Não sei o que fazer. A gente sofre. A gente padece. Por quê? Porque diante do problema, a atitude de um servo de Deus deve ser: problema? Peraí, joelho dobrado, Senhor. Está aqui, ó. Surgiu isso. Não sei como resolver. Não sei o que fazer. Estou te dizendo, é mais forte do que eu. Porque era. O rei da Síria era mais forte do que ele. Né? Por isso ele entregou logo as coisas. Mas se Acabe tivesse o mínimo de pensamento bíblico, né, teológico, mínimo que fosse, porque Acabe era um ímpio, mas se ele tivesse um mínimo, ele buscaria, talvez não Elias, mas buscaria um dos profetas que estavam no meio do seu povo e perguntaria: me ajudem, clamem a Deus por mim, porque eu não tenho relacionamento com Deus, mas clamem a Deus por mim. Mas nem isso Acabe teve coragem de fazer.
E aí, o que Ben-Hadad faz? Ele fala, então tá, já que tá fácil, manda outro mensageiro lá. Aí chegou lá o WhatsApp para ele lá, falou, ó, já que você quer me dar tudo isso, e você não me mandou ainda, porque na hora que eu falei que era para você me dar, você tinha que ter mandado logo tudo. Então amanhã, nessa hora, os meus líderes vão aí, e eles não vão só pegar suas mulheres, seus filhos e seu ouro, eles vão invadir o palácio, as casas dos seus líderes, e eles vão olhar em tudo que eles quiserem, eles vão pegar e vão trazer tudo que eles quiserem. Opa! Aí mexeu muito com o orgulho de Acabe. Aí Acabe olhou para aquela situação e falou assim, opa, peraí, aí também não, cara. Aí é humilhante demais. Não vou fazer isso. E aí ele reúne os anciãos, bate um papo com eles, conta o que está acontecendo, e eles falam, não, rei, você não vai entregar essas coisas não, vamos pensar, vamos lutar, vamos fazer alguma coisa. Então ele recua no sentido de não entregar tudo, manda recado, ó, não vai ser mais assim, tal, fica aquela briga de recados, até que Ben-Hadad se prepara para a guerra, prepara os seus soldados e enche a cara. Que o texto diz que ele estava tomando todas com os reis lá nas suas tendas. Então ele enche a cara, toma todas que ele pode, se preparando para a guerra assim, bêbado, para lutar contra o rei Acabe. Aqui, meu irmão, entra a graça de Deus sobre a vida de Acabe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Acabe merecia a ajuda de Deus? Não. Acabe merecia que Deus olhasse para ele e falasse, vou te ajudar. Acabe merecia que Deus fizesse algo em favor do povo por causa da sua liderança? Não merecia. Assim como você e eu também não merecemos. Não vem se achar melhor que Acabe, não. Porque a gente é ruim também. Então a gente também não merece, não. Mas da mesma forma como Deus olhou para a gente com graça, Ele também olhou para Acabe com graça. Ele olhou para Acabe com graça, misericórdia, e Ele agiu na vida de Acabe sem que ele merecesse nada. Mas Ele agiu. O que aconteceu, pastor? Vamos lá? Vem comigo. Vamos ler agora de 13 a 21. Eis que um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e lhe disse, assim diz o Senhor, você viu toda esta grande multidão? Eis que hoje a entregarei nas suas mãos, e você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou, por meio de quem se dará isto? E ele respondeu, assim diz o Senhor, pelos servos dos chefes das províncias. E Acabe perguntou, e quem começará a batalha? E o profeta respondeu, você. Então Acabe contou os servos dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, que poderiam ir para a guerra, claro, né? E eram 7.000. Saíram ao meio-dia, Ben-Hadad, porém estava bebendo, e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que os ajudavam. Saíram primeiro os servos dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram avisos, dizendo, uns homens estão saindo de Samaria. E ele disse, se vieram tratar de paz, prendam-nos vivos. Se vieram lutar, prendam-nos vivos também. Os servos dos chefes das províncias e do exército que seguia saíram da cidade, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram, Israel os perseguiu, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. O rei de Israel saiu e destroçou os cavalos e os carros de guerra dos sírios, impondo-lhes grande derrota. Amém? Deus, em sua graça, enviou ao rei uma mensagem de esperança. O Senhor Deus daria vitória a Acabe. Não porque merecia, nem porque havia pedido, porque ele também não pediu, mas porque Deus iria fazer aquilo pela glória do seu próprio nome. Que ele disse para Acabe, eu vou dar vitória para você, para que
todos saibam que eu sou Deus. Lembra? Milagres, vitórias, tudo que Deus faz não é para que o seu povo se sinta bem, para que a gente se sinta legal, para que a gente se sinta vitorioso. Não, é para a glória dele. Tudo que ele faz é para a glória dele. A gente vê essa obra subindo aqui, ó, isso aqui é para a glória dele. Quando estiver pronto, isso aqui nós vamos glorificar o nome dele. Na hora que as pessoas passarem por aqui, vão falar assim, nossa, essa igreja, olha como é que ela está. E a gente vai perto e fala assim, isso é a glória de Deus. Porque não se trata de homens, é o Senhor. Então, queridos, Deus, ele promete para Acabe que ele ia dar a vitória. Então, Acabe, ele até deu um pouquinho de acerto, rapaz. Você acredita? Olha, começou a conversar com o profeta anônimo, chegou lá e começou a falar para ele, falou, e como que vai se dar isso? Como é que Deus vai fazer isso? Me explica, eu quero entender. Acabe se interessou em saber como que seria feito a vontade de Deus na vida dele. E então o profeta foi explicando para ele, ó, primeiro você vai pegar os servos dos chefes das províncias. O que são isso, pastor? Chefe das províncias. Lembra que Salomão, ele dividiu o reino de uma forma diferente, em províncias? Falei isso aqui já no estudo de Salomão. O rei Onri, antes de Acabe, fez o mesmo. Ele também dividiu o Israel em outras províncias. Então imagina províncias como que fossem estados, tá? Então como se fossem vários estados, separados das tribos. Esquece as tribos agora, são províncias. Essas províncias tinham seus chefes. E os chefes das províncias tinham os seus servos imediatos, líderes de guerra, generais, né? Enfim, pessoas que sabiam o que estavam fazendo com relação a militar. Então o que Deus manda ele fazer? Reúne essa turma. Quando Acabe os reúne, são 242, não é isso que eu li aí? 242 homens que são reunidos. E aí Acabe também reúne homens para a guerra. Quando ele chama os homens para a guerra, você vê como que Israel estava caído. Ele conseguiu somente 7.000 homens para a guerra. 7.000 homens. Então ele agora tem 242 líderes e 7.000 soldados atrás, e Acabe liderando essa luta, essa questão militar que iria acontecer nesse momento. E aí o que acontece então? Eles começam a se aproximar de Ben-Hadad. Quando eles começam a se aproximar, saindo de Samaria, os mensageiros de Ben-Hadad, que estavam vigiando, né, eles vêm até o rei e falam, ó, galera lá está se movimentando, eles estão vindo. O bêbado aqui pensou com ele, isso aí já é nosso, né? Imagina um bêbado falando, isso aí já é nosso, chama lá quem quiser, vai lá, eu quero prender todo mundo. E aí manda prender todo mundo vivo, se fossem lutar, e mesmo se fossem também para tratar de paz, ele manda prender todo mundo. Só que quando os caras vão lá encontrar o exército de Israel, o que acontece? O couro come para o lado deles, meu irmão. E os soldados de Israel começam a lutar contra os soldados da Síria, e eles lutam um contra um, e eles vencem todas as batalhas. E o exército sírio, vendo que eles estão perdendo, eles dão no pé, eles fogem. Alguns vão morrer, muitos vão morrer na batalha, e outros vão fugir. Fugindo com eles, quem foge também? O rei Ben-Hadad. Monta no cavalo dele e dá no pé. Foge daquela batalha, e os israelitas, eles vencem bem, derrotando os sírios e fazendo com que muitos fugissem naquele dia. O que eu aprendo aqui? Que esta é a grande demonstração de que as nossas vitórias são apenas pela graça de Deus. Queridos, quando vencemos na vida, quando ganhamos, quando acertamos, quando recebemos bênçãos, isso tudo é apenas pela graça de Deus. Quando o dinheiro cai na conta lá no final do mês, quando o salário chega, quando o emprego aparece, quando a promoção vem, quando a empresa dá certo, quando você está começando a dar... isso aí é a graça de Deus sobre a sua vida. É assim que a gente aprende. Por quê? Porque as nossas vitórias são demonstrações da graça de Deus. Não se trata de nós. Não se trata das nossas forças. Não se trata dos nossos méritos. Se trata apenas da graça de Deus sobre as nossas vidas. O que eu vejo aqui, irmãos, um povo ímpio. Israel estava afundado na idolatria.
Israel estava afundado num povo que não conseguia se posicionar, dizendo que eles amavam a Deus. Quando Elias estava lá diante daquele Monte Carmelo, ele olhou para o povo dele e perguntou: gente, vocês querem servir a quem? E eles não respondiam. Eles não respondiam, sabe por quê? Porque eles não sabiam. Eles ficavam assim: a gente vai servir quem for o maior, quem ganhar. Eles não sabiam, estavam em dúvida. Eles estavam em cima do muro. Um povo fraco, um povo covarde, que não se posicionava ao lado de Deus. Só se posicionaram ao lado de Deus depois que Elias foi lá e desceu fogo do céu. Aí que eles mataram os profetas de Baal. Mas enquanto isso, era um povo covarde. Mesmo assim, Deus deu vitória para eles, irmãos. Mesmo assim, Deus pegou o povo dele e falou assim: vem cá, eu vou dar vitória para vocês, para que saibam que eu sou Deus nesse lugar. E é assim que Ele faz com a gente, irmãos. Quantas e quantas vezes a gente não está merecendo nada, quantas e quantas vezes a gente está só falhando, a gente está só errando, a gente não faz aquilo que Deus espera que a gente faça, e mesmo assim Deus está nos abençoando, mesmo assim Deus está nos dando vitória. Isso é a graça dele, irmãos. Então o Senhor, Ele está agindo através do seu povo e pelo seu povo para a glória dele. E isso tudo aqui é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Aí o texto continua. Beleza, pastor, então vencemos, está tudo certo, agora Israel venceu, ganhou essa batalha, acabou a história. Espera aí, vamos lá. 22-30, vem comigo. Então, o profeta foi até o rei de Israel e lhe disse: vá, seja forte, considere e veja o que você vai fazer, porque daqui a 1 ano o rei da Síria voltará a atacar. Então veja bem, profetizou. Vocês venceram, mas daqui a 1 ano vai ter essa luta de novo. Então fica atento, se liga, fica preparado, hein? Aí o texto continua. Os servos do rei da Síria lhe disseram: os deuses deles são deuses dos montes, e por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas agora vamos lutar contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os reis, cada um do seu lugar, e substitua-os por capitães. Forme outro exército, igual em número ao que você perdeu, com outros tantos cavalos e outros tantos carros de guerra. E vamos lutar contra eles na planície. E por certo, seremos mais fortes do que eles. O rei deu ouvidos ao que disseram, e assim o fez. Decorrido 1 ano, olha a profecia, Ben-Hadad convocou os sírios, subiu a Afeca, que era uma cidade, para lutar contra Israel. Também os filhos de Israel foram reunidos para a batalha. Eles foram providos de mantimentos e marcharam contra os sírios. Os filhos de Israel acamparam de frente para eles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Um homem de Deus se aproximou e foi falar com o rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, entregarei toda esta grande multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados, uns em frente dos outros. No 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, mataram dos sírios 100.000 soldados da infantaria. Os restantes fugiram para a Afeca e entraram na cidade, mas a muralha da cidade caiu sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Uau! Que top, né? Tá se sentindo no meio da parada? Eu já estou lá na planície, cara, vendo os exércitos, um de frente para o outro. Outro profeta anônimo foi lá falar com Acabe. Falou assim: ó, se preparem que daqui a 1 ano isso vai voltar a acontecer. Os sírios, então, começaram a se reunir e foram avaliar o porquê que eles perderam. E a avaliação deles foi o seguinte: bom, só tem uma explicação, gente.
Os deuses de Israel, que eles não sabem de nada, né? Então, olha só. Os deuses de Israel são deuses das montanhas. Então, a gente lutou na montanha. Então, eles ganharam por causa disso. Vamos lutar contra eles na planície, porque os nossos deuses são deuses de planície. Então, olha que absurdo. Ele achou que, como os deuses, que é o nosso Deus, de Israel, ele mandava nas montanhas, os deuses dele mandavam na planície. Então, vamos lutar na planície que a gente vai ganhar essa batalha. Foi isso que eles começaram a se preparar. Substituir os reis que não sabiam nada de guerra por capitães. Então, substituir os reis pelos capitães. Se prepararam para a guerra e 1 ano depois se acamparam diante de uma planície em Afeca, próximo já ao território de Israel, pronto para a batalha. Só aqui nessa contagem nós podemos falar aqui tranquilamente que havia uns 127 mil soldados do lado dos sírios. Havia 7 mil na primeira batalha. Você acha que em 1 ano Acabe conseguiu reunir mais 100 mil? Claro que não. Então, talvez tenha os 7 ou um pouquinho mais. A Bíblia não diz quantos são. Só diz que na planície tinha um montão de gente de um lado, que eram os sírios, e 2 pedacinhos de cabras do outro lado, de rebanhos de cabra, que eram os israelitas, diante deles. E aí imagina aqui uma planície, e aqui Israel, pequenininho, e aqui um montão de gente, que eram os sírios. Naquela situação, estavam um diante do outro. Chega um outro profeta anônimo e fala com o rei Acabe, ó, presta atenção, Deus mandou te falar o seguinte, nós vamos ganhar essa batalha de novo. Sabe por quê? Porque eles lá zombaram do nosso Deus, dizendo que o nosso Deus só ganha na montanha. Mas Deus vai mostrar para eles que Ele é Deus de toda a terra. Não importa planície, montanha, céu, água, debaixo d'água, onde for. Deus, Ele é Deus de toda a terra. Então nós vamos ganhar de novo. Mas não é por causa de você não, tá, Cabe? Não está escrito isso não, mas eu estou entre linhas, tá? Não é por causa de você não, tá? É porque Deus está te dando graça para mostrar para esse povo e para o nosso povo que Ele é Deus. Diante dessa situação, estavam ali plantados um diante do outro. E aí 7 dias ficaram acampados naquela tensão, naquela guerra fria, né? Imagina aquela situação ali, aquela tensão, soldados atentos, 7 dias, um atrás do outro. 7º dia, cai para a guerra. Aí no 7º dia começa. Aí eles começam um contra o outro. Diz o texto que aqueles 2 pedacinhos de rebanho de cabra, que eram os israelitas, mataram 100 mil soldados sírios naquele dia. Isso só acontece por um milagre. Não tem outra explicação. O milagre aconteceu e 100 mil soldados morreram. Aí sobra 27 mil que começa a fugir. Os 27 mil vão para uma cidade chamada Afeca, que tinham muralhas. Deus faz um terremoto acontecer naquele lugar e as muralhas caem em cima desses 27 mil. E os 27 mil morreram também ali, enquanto fugiam da batalha. O único que o texto diz que conseguiu fugir foi o rei Ben-Hadad, que ainda conseguiu fugir. E ele passava de câmara em câmara, ou seja, de esconderijo a esconderijo, tentando se esconder, fugindo de Israel, fugindo do rei Acabe. Então, por mais esta vez, Deus deu essa vitória ao povo de Israel. Amém, irmãos? É muito top a gente ler isso, porque a gente começa a perceber realmente como que Deus fez um milagre nessa batalha. E Ele fez com que aquele povo conseguisse vencer aquela batalha que seria impossível. Nosso Deus é especialista em impossível. Diante de situações que talvez para você esteja olhando e fale assim, cara, isso é impossível de resolver. Deus está contigo, e se Ele está contigo, é possível. Não estou te dizendo que Ele vai resolver, não estou dizendo que vai acontecer, não estou dizendo que o milagre vai vir, não estou dizendo nada disso, estou dizendo que pode, se Ele quiser. Agora, Ele pode também querer que você passe por toda essa situação, e se Ele quiser, você vai passar também. E ao mesmo tempo, você vai poder passar, sabe por quê? Porque Ele é o Deus do impossível.
E você vai conseguir passar por toda essa dificuldade, todo esse deserto, junto do Deus do impossível que está ao seu lado. Aí que entra Paulo de novo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar pela alegria, pela tristeza, pela frustração, pela vitória, pelo deserto ou pelo vale. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar por tudo. Amém, irmãos? É assim que a gente olha para esse texto. Aí o texto continua. Vem comigo. 31 a 34. Então os seus servos lhe disseram: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Por isso, ponhamos panos de saco sobre os lombos e cordas ao redor da cabeça, e vamos até o rei de Israel. Pode ser que ele lhe poupe a vida. Então, se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas ao redor da cabeça, foram falar com o rei de Israel e disseram: o seu servo Ben-Hadad manda dizer: poupe-me a vida. E Acabe respondeu: então ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Aqueles homens tomaram isto como um bom sinal. Logo, se aproveitaram dessa palavra e disseram: sim, o seu irmão Ben-Hadad. E o rei disse: vão e tragam-no aqui. Então, Ben-Hadad saiu para se encontrar com Acabe, e este o fez subir na sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: vou restituir as cidades que o meu pai tomou do seu pai. Você poderá vender os seus produtos em Damasco, como o meu pai fez em Samaria. E Acabe respondeu: com esta aliança deixarei que você fique livre. Então Acabe fez uma aliança com ele e o deixou ir embora. Irmãos, Acabe venceu a batalha, mas perdeu a vitória. Ele venceu a batalha, mas perdeu a vitória. Ele cedeu. Não era possível um homem de Deus, um rei do povo de Deus, fazer aliança com um rei e um povo ímpio. Não era possível. Deus não havia dado autoridade aos seus reis para fazer alianças com outros povos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas Acabe quis fazer uma aliança com aquele povo. Volta um pouquinho na história. Lembra de Saul, antes de Davi? Quando ele venceu os amalequitas, lembra dessa história? E Deus falou o que para ele? Aniquila todo mundo, mata todos. E ele não matou o rei. Você lembra disso? Segurou o rei e alguns animaizinhos, né, para fazer sacrifício e tudo. E aí Samuel chegou lá chutando a porta e tal, falou: você não pode fazer isso e tal, e nem resolve a parada. Mas o rei Saul perdeu o seu reinado, perdeu a sua unção ali, porque ele havia desobedecido a Deus numa ordem direta. A mesma ordem também estava diante de Acabe, irmãos. Por mais que ela não esteja explícita aqui para nós, o resultado do capítulo nos mostra que essa lei, que essa regra, essa ordem estava diante do rei Acabe. Ele tinha que ter acabado com Ben-Hadad. Ele tinha que ter destruído aquele povo, mas ele não o fez. O que ele faz? Olha só como é que sobraram alguns servos, estão reunidos no esconderijo com Ben-Hadad e começaram a conversar. O que a gente faz? O que a gente faz? Aí um deles teve a ideia: ouvi falar aí que os reis de Israel são meio molengos. Acho que eles ficam meio chorosos assim, eles têm pena da gente, eles não matam todo mundo não. Vamos tentar fazer uma parada. Vamos. O que a gente faz? Vamos colocar todo mundo roupa de pano, de saco. Não é que eles estavam assim não, irmãos. Eles estavam com as roupas bonitas. Eles fizeram isso porque eles queriam algo. Então eles tiraram a roupa e colocaram roupa de saco. Amarraram corda na cabeça e foram lá no rei. Meio que talvez tenham pegado um pouco de terra, né? Sujado a cara e tudo assim. Por quê? Porque é mais fácil você convencer alguém quando você está assim, né? Chegaram lá todo tristinho, diante do rei Acabe, e se submeteram ao rei. Rei, o rei Ben-Hadad queria falar contigo. Meu irmão, nessa hora, Acabe ele levanta o nariz e fala assim: opa, tô na parada de novo. A vitória de todas essas batalhas tinha sido dele? Não. Ele merecia? Não. Nenhuma dessas batalhas ele ganhou. Quem ganhou foi Deus. Mesmo assim, ele levantou: opa, tô na área. Olhou para os servos dele:
Ben-Hadad está vivo? Pode dizer a ele que ele é meu irmão. Isso quer dizer o quê? Está comigo, pô, fica tranquilo. Família é minha, traz ele aqui, vamos bater um papo. Eles entenderam aquela situação com, opa, temos um sinalizador positivo, foram lá, pegaram o Ben-Hadad, trouxeram até Acabe estava na sua carruagem, Ben-Hadad subiu a sua carruagem e já ofereceu logo a aliança. Falou, ó, seguinte, rei, vou te devolver todas as cidades que o meu pai ganhou do seu, vou te devolver tudo, e mais, vou permitir que você faça comércio lá em cima, lá em Damasco, na minha cidade, na minha capital. Você vai poder vender o que você quiser lá. Ou seja, você vai fazer dinheiro. Então, estou te dando essa aliança. Acabe olha para Ben-Hadad e fala, beleza, estou dentro. Gostei dessa aliança. Pode ir, você está livre. E ele libera Ben-Hadad. O que a gente aprende aqui, irmãos? Não permita que as vitórias da sua vida lhe façam virar as costas para Deus, achando que você venceu e desejando satisfazer o seu ego, o orgulho e o seu coração. Cuidado, porque aquele que está em pé, cuide para não cair. Cuidado de achar que as suas vitórias são suas porque você fez, não são. Cuidado para se achar melhor que alguém só porque você está numa posição um pouco melhor, social, ou que você tem uma condição financeira melhor, ou que você tem um título melhor de seja lá o que for, ou porque na igreja você tem uma posição de liderança. Cuidado. Não é assim. Quando a gente celebra a ceia do Senhor, o que acontece? O pastor, que é o líder maior da igreja, ok? Humano, está aqui, diante dos irmãos. Não é assim que acontece? O que o pastor faz? Ele pega as bandejas dos elementos da ceia do Senhor e entrega na mão de outros líderes que saem servindo a igreja. Então eles vão servir a igreja e servem a igreja e voltam para a mesa. Quando eles estão aqui, o pastor pega a bandeja para servi-los, representando assim que o pastor é o maior servo que está servindo todo mundo. E quando ele para aqui, ele entrega a bandeja na mão do outro para que ele pegue, e ele não tome da mesa, mas que ele pegue da mão de outro que o serve também. Presta atenção, a igreja do Senhor, o reino de Deus, é um povo de servos, onde todos nós somos iguais perante o Senhor. Todos nós somos iguais. E nenhum de nós pode olhar com um olhar altivo, como se fosse maior do que o outro, porque nós somos apenas servos. Amém? Deus não deixaria isso acontecer e ficar livre. Mas antes de ler o próximo e o último bloco de versículos, eu queria te dar um destaque também que é muito interessante. Não sei se você já reparou isso aqui. Você já ouviu o nome de Elias aqui? Não, não lemos o nome de Elias, mas você já ouviu o nome de outro, nome não, mas a citação de profetas. Você lembra que Elias, na semana passada, a gente estava estudando no momento que Elias foi para a caverna e chorar lá, em depressão, e ele falou assim para Deus, eu estou sozinho. Você lembra? Não tem ninguém mais aqui que serve a tua palavra, ninguém mais te leva a sério, Deus, estou sozinho. Aí eu olho para esse momento e eu vejo que logo em seguida a isso, Deus dá um capítulo inteiro para mostrar que quem estava servindo a ele não era Elias, eram outros profetas anônimos. Queridos, isso é uma coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque nós nunca estamos sozinhos. Deus sempre usa seus servos para cumprir os seus propósitos. E os grandes servos de Deus geralmente são anônimos, desconhecidos, humildes e invisíveis. Porque aquele que quer ser o maior, seja o menor. Amém? Eu achei isso fantástico. Porque um capítulo depois, Deus sequer cita o nome de Elias. Mas ali haviam homens de Deus servindo a ele e servindo ao seu povo. Vamos lá? 35 a 43.
fechando aqui hoje. Então, por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro, veja que antes a gente estava falando de profeta, agora a gente está falando de seminarista. Deus usa até o seminarista, irmão, tá vendo? Olha aí, e os discípulos dos profetas. Aí ele continuou. Um dos discípulos do profeta disse a um companheiro, por favor, me esmurre. Mas o homem se recusou a fazê-lo. E por isso, o discípulo do profeta lhe disse, visto que você não obedeceu à voz do Senhor, eis que tão logo você se afastar de mim, um leão o matará. Quando ele se afastou, um leão o encontrou e o matou. Então o profeta encontrou outro homem e lhe disse, por favor, me esmurre. E ele o esmurrou e o feriu. Então o profeta partiu e ficou esperando o rei no caminho, disfarçado, com uma venda sobre os olhos. Quando o rei ia passando, o profeta gritou, este teu servo estava saindo do meio da batalha, quando um companheiro se voltou e me trouxe um homem dizendo, vigie este homem, se ele escapar, será a sua vida pela vida dele, ou você pagará 34 quilos de prata. Enquanto este seu servo estava ocupado daqui e dali, este homem se foi. E o rei de Israel respondeu, esta é a sua sentença, você mesmo a pronunciou. Então, ele se apressou, tirou a venda dos olhos, e o rei de Israel reconheceu que ele era um dos profetas. E o profeta disse ao rei, assim diz o Senhor, porque você soltou o homem que eu havia condenado, será a sua vida pela vida dele, e o seu povo pelo povo dele. Então o rei de Israel se dirigiu à sua casa, aborrecido e indignado, e chegou a Samaria. Irmãos, vamos entender. Os discípulos dos profetas eram jovens profetas que estavam se preparando, estudando com os líderes mais velhos. Como, por exemplo, a gente já citou um, Samuel, Elias, daqui a pouco Eliseu. Eram os líderes que ensinavam os outros. Eram os seminaristas, para a gente ter uma ideia. Sabendo que ele tinha que pegar Acabe de surpresa e chamar a sua atenção, o que aquele homem fez? Ele se aproveitou para dar um sermão prático. Vamos lá. Lembra quando Davi pecou contra Betseba? E Natã, o profeta, foi lá para falar que ele estava errado? Você lembra que Natã, ele usou de uma ilustração para fazer com que o rei chegasse a uma conclusão e depois falasse, esse cara é você? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que ele quis fazer um negócio ainda melhor. Uma encenação ainda mais próxima da realidade. E ele chamou um amigo dele, um outro seminarista, e falou assim, me bate. Me bate que ele, lógico que o texto não diz isso, mas está subentendido que ele entendeu o que ia acontecer. Ele ia bater para ele poder usar isso como um sermão lá. E o de lá falou assim, não, vou te bater não, pai, que isso, posso te bater não. Ele negou obedecer a Deus naquela situação. Com isso, o discípulo daqui, que possivelmente era um discípulo já um pouco mais avançado, virou para ele e falou assim, você não vai obedecer não? Por causa disso, você vai sair dali, um leão vai te encontrar e vai te matar. Rapaz, eu fiquei pensando nessa parada. Eu falei, gente, imagina se eu pudesse falar isso também com os membros da igreja. Você não vai obedecer não? Então você vai sair ali, um leão vai te... Rapaz, eu acho que a galera ia obedecer mais, cara, depois disso. Se rolasse uma paradinha dessa, acho que de repente o pessoal ia começar a obedecer um pouquinho mais, né? E aí o que acontece? O cara sai, o leão vai lá e pá, acabou com ele. Aí vem o outro seminarista. Você acha que ele é negado ao murro nele? Duvido. É por isso que precisa disso, gente. Tá vendo? É um exemplo, cara. É um exemplo. Um dia eu vou falar isso, mas quem sabe rola, né? Vai que o leão foge do horto lá, né? Brincadeira, gente, brincadeira. E aí, cara, o outro vira e fala, ó, preciso que você me dá um soco. Eu falei, lógico que eu dou. Agora, né? Imagina que deve dar com a vontade, né? E socou a cara dele. Ficou todo machucado. Aí o que ele fez? Ah, peraí. Antes de a gente continuar, tem uma lição importante aqui. Pastor, por que um leão? Pastor, o que esse menino fez? Ele não merecia isso. Deixa eu te falar uma coisa. Isso só mostra como Deus leva a sério a obediência à sua palavra. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Está entendendo? Então, muita gente brincando com Deus. Isso aqui mostra que Deus não brinca quando se trata de obedecer e desobedecer.
Volta para cá. Depois disso, o que ele faz? Ele põe uma venda nos olhos, todo sangrando, põe uma venda nos olhos, fica no caminho onde ia passar o rei. Por que ele faz isso? Porque o rei tinha autoridade para julgar certas situações na vida. Então, no dia a dia, passando o rei, qualquer pessoa poderia parar o rei. Rei, aconteceu isso, 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 o que eu faço? E o rei dava o veredito, certo? Então o rei estava vindo para cá, ele sabia que o rei ia passar por ali. Quando ele está vindo, ele para o rei e ele se faz de soldado. E aí o que ele fala? Rei, sou um soldado de Israel e um comandante meu me entregou um prisioneiro de guerra, mandou que eu o segurasse, que eu o guardasse, e se eu o perdesse, eu ia pagar com a minha vida ou com 34 quilos de prata, que era mais ou menos muito dinheiro que um soldado não tinha. Ou seja, ele ia morrer, ok? Era mais ou menos falar assim, ó, ou você paga com a sua vida ou você paga com 8 milhões de reais. Quem aí tem 8 milhões de reais? Alguém, por favor, levanta a mão. Se tiver, eu vou pedir o dízimo para dar a oferta aí da obra. Ninguém tem? Então, ninguém teria. Então a gente ia morrer. Então, cara, era uma situação assim, do tipo, é a vida ou é um pagamento impagável? Não tinha como. E aí ele fala, o que acontece? Qual é o veredito para a minha vida? Aí o rei vira e fala, o veredito é exatamente esse que você falou. Tu vai morrer. Aí ele tira a venda dos olhos. Quando ele tira a venda dos olhos, possivelmente o rei já o conhecia. E ao olhar para ele, ele viu que era um profeta. Quando ele olha que é um profeta, ele começa a tremer de medo, porque Acabe era um bobão. Ele não era um homem de verdade, de caráter, ele era um bobão. E aí então, naquela situação, ele fica tremendo de medo. E o profeta vira para ele, como Natan fez com Davi, aponta no cara dele e fala assim, esse homem é você. Porque você tinha um prisioneiro que Deus te deu nas suas mãos e você tinha que matá-lo e você não matou. Agora você vai pagar com a sua vida. Assim como você deu o veredito de que eu tinha que pagar com a minha. Já imaginou se Acabe fala assim, não, meu amigo, eu te perdoo. Opa! Talvez, eu estou só confabulando, tá? Já imaginou talvez o profeta, então assim como você me perdoou, Deus também vai te perdoar por isso que você fez. Oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Estou só confabulando, acho que isso jamais aconteceria, por isso que Deus fez isso. Mas é claro aqui que Deus deu a sentença ao rei de acordo com a resposta que o próprio rei havia dito. Meu irmão, olha para essa história hoje, presta atenção. Acabe nunca fez nada para merecer nenhuma vitória de Deus. Mesmo assim, Deus foi lá, pegou Acabe e falou, vou te dar uma vitória. Não vou te dar só uma, eu vou te dar 2 vitórias. Vou te fazer vitorioso. Você só precisa agora obedecer a minha palavra. Acabe levanta a cabeça, se acha o maior de todos e começa a julgar todo mundo e não faz segundo a palavra de Deus. E eu me pergunto a você, para que a gente reflita. Quantas vezes Deus, só a salvação em Cristo Jesus já é suficiente, tá? Mas quantas vezes Deus ainda nos abençoa além daquilo que merecemos? E Ele só fala assim, agora só obedece a minha palavra. Só faz o que eu estou mandando. Caminha por aqui, porque é aqui que eu quero que você caminhe. E a gente levanta a cabeça e vira assim, eu não vou. Vou fazer do meu jeito. Já parou para pensar? Sabe, querido, manter-se em desobediência e viver obstinado atrás do pecado é trazer julgamento sobre nossas próprias vidas. É o que ele fez. Ele teve a oportunidade da vida dele, de depois disso tudo, dobrar os joelhos e falar assim, Senhor, eu sou um miserável, eu não mereci isso, o Senhor me deu vitória, eu quero te servir, mesmo que seja só o restinho da minha vida, mas eu quero te servir, mas ele não o fez. Queridos, Deus está nos dando oportunidades. Deus está nos dando oportunidades de mudar, de parar, de deixar de fazer o que é errado, de começar a fazer o que Ele quer, de obedecer a sua voz, de fazer a tua vontade, de servir no reino de Deus, de passar a ser alguém dizimista fielmente, de fazer aquilo que Deus espera e a gente não está fazendo.
Que mais vamos esperar? Cuidado. Cuidado, porque tem gente que só aprende quando o leão chega diante dele. Que possamos não ser como Acabe, nem como esse discípulo que não obedeceu à voz de Deus, mas que possamos obedecê-lo, apesar das circunstâncias. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu amo estudar a história assim. Como é bom, Deus. Obrigado, porque quando a gente lê um capítulo como esse, que só está falando de um homem ímpio, de um rei desobediente, ingrato, inconsequente, a gente consegue tirar tantas lições. Se a gente voltasse a ler o capítulo de novo, a gente ia tirar outras. E se a gente voltasse lá em cima e lesse de novo, a gente ia tirar outras, porque há tantas e tantas lições e ensinamentos da tua parte para nossas vidas. Mas Deus, que apenas estes que foram passados aqui hoje, a gente possa levar para casa, levar para as nossas vidas e começar a viver de uma forma que o Senhor realmente espera de nós. Porque a gente não merece nada do Senhor, mas com a tua graça o Senhor nos salvou. Não apenas nos salvou, mas tem nos abençoado dia após dia. E ainda assim a gente tem coragem de tantas vezes dizer não para a tua palavra. Perdoa-nos. Ajuda-nos a sermos diferentes. Ajuda-nos a não sermos como Acabe. Para que a gente aprenda com esse capítulo a fazer diferente. E agir de uma forma que o Senhor quer que a gente haja. Para a glória do teu nome. Porque o único objetivo das nossas vidas é este. É que a glória do Senhor seja vista. E que o povo que está lá fora, a multidão, saiba que o Senhor é Deus. Deus da terra e de tudo que nela há. E nós nos prostramos diante do Senhor mais uma vez. E oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.